Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo a partir das 5h50 para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Iniciamos aí mais um mês do ano, hoje 1º de fevereiro de 2022. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos assiste aqui ao vivo ou posteriormente gravado. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo aí com outras pessoas que gostam de mercado financeiro, querem se tornar especialistas ou simplesmente gostam de começar o dia bem informados com relação àquilo que pode impactar o mercado financeiro, para que essas pessoas também aí acompanhem o conteúdo do canal, e o YouTube também entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Além de todo o conteúdo aqui do canal, você pode acessar um dos grupos de WhatsApp e ali receber esse conteúdo também em PDF de forma gratuita antes das 7 horas da manhã, e assim pode acompanhar ou consultar esse material a qualquer momento do seu dia. Nosso momento do Morning Call passa um pouquinho aí por ambiente político, economia e cenário corporativo. E iniciamos agora, então, vamos falar um pouquinho sobre o fechamento do mercado no dia de ontem, fechamento também aí do primeiro mês do ano, principalmente aí um mês com muita volatilidade e muitas surpresas aí para os ativos de forma geral. Ontem o índice Bovespa por aqui fechou em leve alta novamente, inclusive aí fechando o mês de janeiro com a maior alta desde 2020, então já tínhamos aí um bom tempo sem uma recuperação, sem uma alta tão boa como nós tivemos durante esse mês de janeiro. Como falamos, foi um mês aí com bastante surpresa, onde o índice Bovespa conseguiu aí em diversos momentos descolar dos mercados internacionais e fechar em alta com a vinda de muitos ativos aí do exterior, né, principalmente recursos do exterior, investimentos aí que até o dia 27 chegaram próximo aí dos 30 bilhões somente em recursos vindos do exterior, o que trouxe obviamente um pouco mais de tranquilidade para o mercado brasileiro. Com essa vinda de recursos de dólares do exterior, também tivemos uma queda da moeda norte-americana, que quase perdeu os R$ 5,30 no dia de ontem, ficando inclusive aí bem distante da perspectiva de boletim Focus para o final do ano de 2022, e essa entrada aí acabou automaticamente ajudando diversos ativos em um momento em que muitos especialistas, muitos investidores internacionais e investidores institucionais, também fundos principalmente, acreditam aí haver uma possibilidade de ganhos com ativos que estão mais baratos aqui no mercado brasileiro, e também diante do cenário aí de alta de juros por conta da inflação que ainda persiste no Brasil. E essa semana temos inclusive aí a expectativa aí da reunião do Copom com a decisão dos próximos passos da política monetária. Essa tendência ainda não é clara sobre os próximos passos, mas os especialistas aí acreditam ainda em uma manutenção de volatilidade durante aí os próximos meses, não só por aqui, mas também para o mundo todo. E principalmente aí os investidores olhando aí para essa tensão nesse momento que temos entre Rússia e Ucrânia, e os próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que também tem afetado aí os ativos de forma geral. Ontem tivemos aí uma nova queda aí no preço do minério de ferro, o que acabou também pesando um pouquinho aí no preço das ações de Vale, né? E automaticamente fez com que o índice tivesse perda de força aí durante o pregão, principalmente pelo peso que a companhia tem dentro aí da estrutura do Ibovespa. E olhando um pouquinho aí para o exterior, ontem nós tivemos aí uma forte valorização das bolsas norte-americanas, tentando aí recuperar as perdas da semana passada, e os investidores tentando digerir as falas aí de Jerome Powell e de demais membros do Federal Reserve em relação ao aumento de taxa de juros.
Ontem a bolsa norte-americana de tecnologia Nasdaq disparou, o que também ajudou aí os ativos brasileiros e globais na área de tecnologia, e uma ansiedade grande no mercado também por conta do início da divulgação de balanços aqui no Brasil, que começa aí no dia de hoje, dia 1º de fevereiro, e a gente fala um pouquinho mais sobre isso durante o nosso bate-papo. Em geral, bolsas europeias também fecharam em alta, e olhando aí para as bolsas asiáticas, temos uma menor liquidez, principalmente aí por conta do feriado chinês, e vamos olhar um pouquinho aí principalmente para números, aonde facilita esse nosso bate-papo. Olhando especificamente aí para números, ontem o índice Bovespa então perdeu um pouco de força por conta da queda de Vale, mas fechou em alta de 0,21% a 112.144 pontos. O dólar chegou aos R$ 5,30, uma queda de 1,55%. E olhando para as bolsas norte-americanas, tivemos ontem aí Nasdaq subindo 3,41%, chegando aos 14.239 pontos. O índice S&P 500 subiu 1,89%, chegando aos 4.515 pontos, e Dow Jones subiu 1,17%, chegando aos 35.131 pontos, bolsas aí se recuperando aí das quedas na última semana. Já na Europa também vimos aí o euro cair, né, perder aí os R$ 6, algo que também não vimos aí há mais de 6 meses, uma queda de 0,68% na moeda, que fechou a R$ 5,96 na cotação. Olhando também aí para desdobramentos das bolsas europeias, o DAX na Alemanha caiu quase 1%, subiu quase 1%, 0,99% de alta, a 15.471 pontos. O CAC na França chegou aí a 6.999 pontos, após uma alta de 0,48%. E no Reino Unido tivemos uma lateralização negativa, aonde a bolsa caiu 0,02%, fechando aí a 7.464 pontos. Na Ásia aí temos então mercados fechados por conta aí do feriado chinês, né, o feriado Festival da Primavera, enquanto o Japão aí fechou a 27 mil pontos, uma alta de 1,07%, olhando para números de ontem, né, 31 de janeiro de 2022. Olhando para o cenário de cripto, também forte oscilação durante todo o mês de janeiro, com alguns ativos perdendo muito valor, como foi o caso aí do Bitcoin, mas fechamento aí no dia de ontem, voltando a recuperar um pouco aí nos últimos dias os criptoativos, as criptomoedas. Bitcoin ontem fechou com alta de 1,75%, enquanto o Ethereum subiu 4,62%. Olhando a expectativa de metais futuro, de petróleo futuro, o Brent, cotação aí para fechamento aí no final de fevereiro de 2022, ontem fechou aí a $89,44 e o WTI chegando a $88,33 o barril, uma forte evolução que continua aí pesando, obviamente, e ajudando as empresas, as refinarias, né, empresas de petróleo de forma geral, mas mexendo com o bolso do consumidor final devido ao preço da commodity, que acaba pesando também nas bombas, né, e no preço final de combustível, não somente aqui no Brasil, mas no mundo todo. E olhando para essa expectativa aí de petróleo futuro, principalmente as tensões aí na questão da Rússia acabam pesando bastante nesse momento, e aguardamos aí alguns desdobramentos que podem continuar mexendo com o preço da commodity. Olhando para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, o índice VIX fechou aí com nova queda, né, com essa retomada da bolsa norte-americana. Ele fechou ontem a 24,83 pontos, uma queda de 10,23%. Lembrando, o índice VIX mede aí a volatilidade, o risco do mercado de renda variável, então um indicador importante também que mede essa febre. E óbvio, quanto mais baixo, menor esse risco, menor a inclinação aí para volatilidade em relação à renda variável.
metais futuro, temos aí uma expectativa de ouro futuro sendo negociado a 1.798 dólares e 50 cents a onça. Alumínio futuro também não, caindo com a expectativa aí para final de fevereiro a 3.036 dólares, e o ferro refinado também fechando aí com a expectativa de 138 dólares e 4 cents para fechamento aí em fevereiro de 2022, final desse mês. Obviamente aí tivemos uma queda em relação à cotação anterior, principalmente aí o olhar aí da sexta-feira e do dia de ontem, né, a expectativa aí de metais futuro, mas lembrando principalmente o ferro refinado com a retomada das atividades industriais mais forte, o crescimento da indústria chinesa, buscando essa retomada com a flexibilização do governo, inclusive em alguns aspectos de política monetária e economia, e juntamente com as chuvas em Minas Gerais, que acabaram aí suspendendo a extração de minério de algumas mineradoras, fez com que houvesse uma forte valorização, aí mais de 20% de valorização no minério de ferro no mês de janeiro, então também trazendo obviamente alguns ganhos nesse sentido, e vale a pena continuar de olho aí nos desdobramentos da commodity, que no ano passado aí chegou a momentos de ultrapassar os 200 dólares a tonelada. Olhando um pouquinho aí para o fechamento do índice Bovespa, as principais ações que compõem o índice que ficaram em alta e também em baixa. As principais altas aí ficaram por conta de Azul 4, Azul subiu quase 8%, 7,99% a R$ 29,21. Bpan 4, Banco Pan subindo 7,58% a R$ 10,93. Gol 4, né? Gol subindo 7,52% a R$ 18,29. CVCB3 subindo 5,93% a R$ 14,46. E LWSA3 Local Web também voltando a subir 5,66%, chegando aos R$ 9,70. Já entre as principais baixas temos Vale 3, falávamos anteriormente, né, da forte queda de Vale, que chegou a R$ 80,87, uma queda de 3,33%. Também aí com essa queda na moeda norte-americana, vimos JBS e outros frigoríficos, né? JBS S3 caindo 2,69% a R$ 35,09. Semin 3, CSN Mineração, caindo também 2,38% a R$ 6,98. BRF S3, também BRF, outro frigorífico, caindo 2,28% a R$ 22,33. E DXCO3 Dexco caindo 1,77% e fechando ontem a R$ 14,95. Essas foram as principais altas e baixas do índice Bovespa no dia de ontem, fechamento aí do pregão de janeiro de 2022. Olhando um pouquinho aí para indicadores que podem mexer com o mercado no dia de hoje, interessante ficar de olho aí no IPP, índice de preços ao produtor, aqui no Brasil, lembrando, né, a gente sempre reforça que o preço ao produtor afeta obviamente mais o atacado, mas no decorrer do tempo ele também tem um peso aí no varejo, né, visto que é natural que o repasse de preços, o repasse de custos acabe chegando aí ao consumidor final, e isso tem um impacto direto na inflação, podendo aí potencializar, né, ou obviamente chegarmos ao ponto aí de começar a reduzir a inflação, objetivo principal do Banco Central brasileiro, com o movimento de alta de juros que vem acontecendo já desde 2021. Hoje aqui no Brasil também nós temos a divulgação dos PMIs, né, PMIs de serviços, PMI composto e PMI industrial, mostrando aí a retomada, né, estagnação ou retrocesso aí do setor privado, né, de serviços e também da indústria. Esse é um indicador importante olhando para essa retomada econômica, principalmente quando olhamos aí para a questão de crescimento do PIB, aonde vimos aí novamente no boletim Focus de ontem uma expectativa aí de crescimento muito baixo, né,
próximo de zero aí o crescimento do PIB para 2022, então vale a pena ficar de olho também nesses indicadores nos PMIs. E também hoje temos a divulgação da balança comercial brasileira, também um indicador importante para ficarmos de olho. Já olhando aí a nível internacional, hoje temos a divulgação das vendas no varejo na Alemanha, indicador que já foi divulgado nas primeiras horas do dia e veio abaixo da expectativa, ainda mais quando falamos na expectativa aí de vendas no varejo no final de 2021, né, período aí de férias e Natal, que a expectativa era de uma evolução maior nas vendas do varejo, e infelizmente isso não aconteceu e acaba pesando também sobre a economia europeia e sobre a Alemanha, né, maior player aí dentro da Europa. Hoje também tem o índice de preços ao consumidor na França, um indicador importante olhando para essa expectativa de inflação que tem pesado bastante também na Europa e tirado um pouco aí da tranquilidade do Banco Central Europeu em relação aos próximos passos da política monetária. Também temos a divulgação do PMI industrial na França, na Alemanha, no Reino Unido, na zona do euro e nos Estados Unidos, também com esse viés e esse olhar aí para o setor privado, para a indústria, né? E os PMIs mostram aí se existe um retrocesso ou uma expectativa aí de crescimento do setor para os próximos meses, então é um indicador importante para ficar de olho. Temos também a questão aí de desemprego na Alemanha na zona do euro, mostrando um pouquinho aí também em relação às políticas monetárias que podem ser mudadas, principalmente a retirada mais forte de estímulos assim que houver um controle maior do desemprego, né? Lembrando os Estados Unidos, assim que alcançou a realidade de emprego ou de desemprego no igual ao pré-pandemia, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, já tomou medidas mais drásticas em relação à retirada de estímulos e já anunciou aumento de juros, então são situações correlacionadas, vale a pena obviamente ficar de olho nesses dois indicadores. E falando em Estados Unidos, hoje temos aí a divulgação de oferta de empregos lá, é um dos indicadores. Durante a semana, até na sexta-feira, temos também a divulgação do payroll, que é a geração oficial de empregos lá nos Estados Unidos, e também vale a pena ficar de olho, principalmente para entender um pouco dos próximos passos do Federal Reserve em relação ao aumento de juros. E hoje também temos discurso aí de membros do Banco Central alemão, mostrando um pouquinho aí desse viés e dos próximos passos que podemos ter em relação à economia e política monetária. Olhando um pouquinho aí, sempre no início do mês, né, temos alguns indicadores mais importantes, por isso nosso assunto se prolonga um pouco mais. Olhando um pouquinho para o ambiente político aqui no Brasil, com a retomada aí, né, das negociações e principalmente o fim do recesso parlamentar em Brasília e o fim do recesso do judiciário, teremos obviamente maior impacto da política no resultado aí do mercado financeiro e em relação à economia aqui no país. Alguns especialistas inclusive aí colocam um peso maior nesse ano, principalmente pelo fato de ser um ano eleitoral, onde não devemos ter tantas aprovações que mexam com o cenário fiscal e político brasileiro, principalmente para não comprometer a situação eleitoral, mas obviamente podem trazer aí certo transtorno, né, e preocupação para o mercado em relação ao risco fiscal, né, pela falta de ação em alguns momentos do Congresso, então vamos ficar bastante atentos a esses movimentos da política nacional. Olhando para algumas situações que mexem com o mercado, na CPI da Covid, né, foi investigado ali irregularidades nas compras de vacina da Covaxin, inclusive aí com algumas acusações de que o presidente Jair Bolsonaro teria cometido crime de prevaricação, reforçando o crime de prevaricação, se omitir ou tardar a passar uma informação ali que afete o setor público ou que traga prejuízo ao erário, né, prejuízo aí ao setor público, e a Polícia Federal, em investigação dessas acusações, né, disse que não houve irregularidade ou que o presidente Jair Bolsonaro não teria cometido crime nessas possíveis irregularidades em relação aí à compra da Covaxin
lá aquela discussão que vimos no ano passado durante toda a questão da CPI da Covid. Isso obviamente traz uma tranquilidade maior ao atual presidente e isso também mexe obviamente com o mercado financeiro. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos que podem mexer com o mercado. Ainda falando no atual presidente, vimos aí novamente o presidente Jair Bolsonaro em discurso culpando a questão do ICMS e os governadores pelo preço dos combustíveis, e ele fala aí em situações de zerar o imposto sobre o diesel sem especificamente aí uma alternativa para arrecadação. Isso obviamente pode pesar aí no mercado, principalmente aí com essa dificuldade, né, e o maior risco fiscal quando acaba zerando aí um imposto sem uma contrapartida para arrecadação, e podemos aí ter problemas nesse sentido com maior desconfiança do mercado. Vale a pena ficar de olho então nesses desdobramentos. Olhando um pouquinho aí para a expectativa de eleições 2022, né? Temos aí cada vez mais proximidade do processo eleitoral e cada vez mais eles irão impactar no dia a dia e na semana dentro do mercado financeiro. Ontem, em discurso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou a busca por aliados com ex-adversários, né? Buscando apoio desses ex-adversários e reforçando que a ideia dele não é ser um candidato do PT, Partido dos Trabalhadores, mas sim de uma ampla maioria que atualmente está descontente com o atual governo. Isso obviamente acaba mexendo aí com essa questão do processo eleitoral e principalmente com as intenções de voto, mexendo diretamente também com o resultado aí do mercado financeiro. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Ainda olhando aí para eleições 2022, temos diversos pré-candidatos, né? Ou inicialmente diversas especulações de pré-candidatos. Um deles é o Rodrigo Pacheco, né? Rodrigo Pacheco aí, presidente do Senado, a princípio apoiado aí pelo Kassab para que ele seja realmente um dos candidatos à presidência em 2022, e ele reforçou no dia de ontem que essa decisão em relação à candidatura dele ficará aí somente para o final de fevereiro, que no momento aí tem situações mais importantes para discutir lá no Senado. Isso obviamente também impacta nessa possível decisão de uma terceira via que o mercado tem buscado bastante para fugir da polarização Lula-Bolsonaro. E o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que também é pré-candidato aí atualmente pelo Podemos, existe alguma discussão dele talvez trocar de partido e ir para a União Brasil. Mas ontem o ex-juiz e ex-ministro aí buscou aí apoio da bancada e dos evangélicos, principalmente reforçando e defendendo a questão dos benefícios tributários para igrejas. Isso também pode mexer com o mercado financeiro e mexer obviamente aí com a economia de forma geral, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Continuando e entrando aqui para a gente falar um pouquinho sobre ambiente econômico, as falas aí de diversos membros do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, principalmente aí o Jerome Powell, né, lá atrás quando o FOMC teve a sua reunião e tivemos aí discurso de Powell reforçando aí o combate nesse momento à inflação, sem determinar especificamente aí quais serão os próximos passos e qual será o tamanho do aperto monetário que teremos, fez com que houvesse muita dúvida, e olhando aí para os bancos norte-americanos, para os especialistas de forma geral, que não sabem o tamanho desse aperto, já existem aí algumas falas, né, e algumas vertentes falando em até 7 aumentos de taxa de juros nos Estados Unidos durante o ano de 2022, o que traz obviamente uma maior preocupação. Com o juro mais alto, existe uma valorização maior das treasuries, os títulos públicos norte-americanos, e automaticamente uma migração maior de recursos para os Estados Unidos e também recursos migrando para a renda fixa, forçando também outros países emergentes a aumentar a taxa de juros, o que prejudica obviamente o crescimento e o próprio PIB desses países, que tem que aumentar a sua taxa de juros para buscar novos investidores. Continuando e olhando um pouquinho aí para cenário 2022, alguns IPOs, oferta inicial de ações, né, abertura de capital de empresas, já foram cancelados ou adiados
para 2022, algo semelhante ao que houve em 2021, com o maior recorde aí, de abertura de capital na Bolsa Brasileira, mas ao mesmo tempo o maior recorde também de empresas que acabaram desistindo ou prorrogando as suas ofertas iniciais de ações. Esse parece ser um movimento que continua em 2022, principalmente pela volatilidade do mercado, e as empresas com maior receio de abrir capital na bolsa. Vale a pena ficar de olho também nesses desdobramentos, pois mexe aí com a economia e com o mercado financeiro, visto que essas empresas aí ou terão que buscar outras formas de emissão de títulos para investimento, ou reduzirão aí os seus investimentos, o que também impacta diretamente na economia brasileira. Olhando um pouquinho para todo esse cenário de cripto também, que falamos aí da volatilidade, e já há algumas semanas reforçamos aqui algumas falas de especialistas em cripto que reforçam que ela tem tido cada vez, ou as principais criptos têm tido cada vez mais uma correlação semelhante a ativos de bolsa, o que acaba trazendo maior volatilidade e não necessariamente uma proteção para a carteira aí de investidores. E agora uma fala aí do FMI, o diretor do FMI, o Fundo Monetário Internacional, falando que países emergentes podem ter grandes problemas, né, e risco até em relação à integridade do sistema financeiro nacional ao adotarem aí o Bitcoin, por exemplo, como ou criptomoedas de forma geral, como moedas aí de circulação normal ou moeda única, como foi o caso de El Salvador, que adotou o Bitcoin como moeda oficial do país e tem sofrido grandes especulações essa atuação em El Salvador, principalmente pela desvalorização recente do Bitcoin, que acabou impactando aí o mercado, né, em El Salvador, e esse movimento pode chegar em outros países emergentes, é o que diz aí o diretor do FMI, e obviamente vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos em relação a criptoativos, criptomoedas. Além disso, existe toda a questão de tentativa de regulação desse setor, que acontece lá pela SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, e por aqui também temos o Banco Central Brasileiro olhando para essa realidade, para possíveis situações aí de regulação das criptomoedas. Então esse movimento também pode impactar mercado financeiro e economia de forma geral. Vamos ficar de olho e trazemos aí novidades aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Olhando um pouquinho também para essa entrada de recursos estrangeiros aí que acabou favorecendo ativos aqui no Brasil nesse primeiro mês do ano. Foram próximos de 30 bilhões de recursos estrangeiros aí que vieram durante todo o mês de janeiro de 2022, o que elevou aí, trouxe inclusive o descolamento da Bolsa Brasileira, investidores aproveitando ativos baratos e ao mesmo tempo juros mais altos por aqui, mas especialistas aí acreditam que é difícil mantermos um ritmo nesse nível e obviamente aí a volatilidade começa a impactar novamente o mercado nesse sentido, visto que o aumento de juros nos Estados Unidos pode também levar parte desse recurso para lá, e o aumento de juros em outros países emergentes também pode dividir um pouco aí desses recursos que vieram para o Brasil nesse momento. Além disso, temos que apostar bastante ainda, principalmente quando olhamos para a bolsa, nos investidores institucionais aqui no país, para que possamos aí continuar esse movimento de crescimento durante o ano de 2022. Lembrando aqui, alguns especialistas já reforçaram que os ganhos para o primeiro semestre devem ser bem modestos, olhando aí para a bolsa de forma geral. Não há um consenso, mas vale a pena ficar de olho, principalmente aí nesse curto prazo, devido à volatilidade e também ao cenário de eleições 2022. E olhando para outras situações do mercado financeiro e da economia, o Open Banking, né, que tem tido aí, ou tem melhor, trazido grandes mudanças ao mercado financeiro de forma geral,
agora com as novas fases sofre principalmente com a falta de engajamento e confiança aí dos usuários. Inicialmente as primeiras fases envolviam muito mais as instituições financeiras disponibilizando aí as suas informações, e agora é necessário aí que os usuários entendam aí que existe um valor agregado e segurança ao disponibilizarem as suas informações para que as instituições financeiras troquem essas informações em relação aos usuários, que essa informação aí seja do próprio usuário e ele entregue para outras instituições financeiras, principalmente aí com o objetivo de tornar aí os serviços e produtos financeiros mais atrativos e mais baratos para o consumidor final. Esse é um grande desafio e obviamente vai impactar bastante aí o mercado financeiro e a economia nos próximos meses. Olhando um pouquinho para o ambiente corporativo, ontem, aí, como falávamos, tivemos aí a Anatel aprovando a venda de ativos da Oi, né? Inicialmente aí foi aprovada a compra não fatiada ali para várias empresas e provedores menores, como alguns provedores queriam, mas sim a venda dos ativos da Oi ali para o consórcio que envolve a TIM, a Vivo e a Claro, né? Os principais players que nós temos aqui no Brasil também. E agora temos alguns próximos passos ainda durante todo esse processo de recuperação judicial e de venda aí dos ativos da Oi que podem ainda impactar o mercado. Os próximos passos ainda no mês de fevereiro até metade do mês o CAD irá avaliar essa venda, né, desses ativos e obviamente o CAD também pode mexer com algumas dessas situações e impedir essas vendas ou mudar essa forma que a Anatel aprovou inicialmente e depois ainda existe até o final desse mês, início do próximo, a questão de aprovação dos credores, né, do processo e do plano de recuperação judicial da Oi. Isso tudo ainda pode impactar o cenário de telefonia durante o mês de fevereiro e o mês de março de 2022. Isso tudo, obviamente, aí afetando o setor de telecomunicações. Vale novamente o reforço de que não estamos falando aqui de recomendação de compra ou venda, apenas trazendo notícias que podem impactar setores e o ambiente corporativo. Olhando aí para a realidade de ESG também, né, e sustentabilidade de forma geral, a Gerdau também reforça aí o plano de redução na emissão de CO2 até 2031, então ela reforçando toda essa realidade para, assim como muitas outras empresas, se adequar ao novo cenário de sustentabilidade ESG e tornar-se uma empresa referência nesse sentido, principalmente com a geração de energias diferentes e formas alternativas aí para reduzir essa emissão de CO2 até o ano de 2031. O CEO da Sterlite, né, que também é uma empresa aí voltada para a questão de transmissão de energia elétrica, a empresa indiana diz que os gargalos aí de transmissão de energia que nós temos aqui no Brasil são as grandes oportunidades de investimento e negócio. A empresa aí somente no ano de 2020 e 2021 já investiu mais de 3 bilhões de reais aqui no Brasil, principalmente com esse foco no setor de energia. Então vale a pena aí ficar de olho nesses desdobramentos e nas oportunidades que virão também nesse setor. 2021 aí foi um ano de retomada dos investimentos em ferrovias, né, o crescimento aí de 46% em relação àquilo que foi feito no ano de 2020 e, obviamente, o ano de 2022 pode trazer muitas oportunidades também para esse setor, é o que dizem alguns especialistas. Óbvio, com o aumento aí do preço dos combustíveis, isso afeta diretamente aí o custo de frete, principalmente com caminhões, né, com o preço do diesel mais alto, e os investimentos em ferrovias, principalmente para transporte de grãos, têm sido maiores, inclusive aí com novos investimentos previstos para o ano de 2022, e isso obviamente afetando o setor de transportes, o setor de logística e também setores portuários aí para a questão de exportação, que é uma das grandes frentes hoje aí do agronegócio brasileiro. E agora, a partir de hoje, 1º de fevereiro, inicia a temporada de balanços do quarto trimestre de 2021.
onde as empresas listadas na bolsa começam a divulgar seus resultados. Hoje aí nós temos as primeiras empresas divulgando resultados aqui no Brasil, Indústrias Home e Cielo, a princípio são as duas empresas que hoje, dia 1º de fevereiro, anunciam seus balanços, divulgam seus resultados. Isso obviamente pode mexer com o ambiente corporativo e também com o mercado financeiro. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nos anúncios que acontecem aí de divulgação de balanço nos próximos meses. 6h25 já, hoje tínhamos bastante assunto, nos empolgamos por aqui, mas olhando um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado, temos as bolsas asiáticas fechadas, reforçando aí que o feriado chinês praticamente toda semana, então temos a bolsa chinesa fechada, e na Ásia olhamos então para o fechamento da bolsa Nikkei no Japão às 3 horas da manhã, que fechou em alta de 0,28%, ainda na tentativa de recuperar as perdas da semana passada, e com a bolsa de tecnologia Nasdaq lá nos Estados Unidos tendo forte alta no dia de ontem, por essas ações de empresas de tecnologia japonesa também tiveram valorização um pouco menor, obviamente, mas fechando em alta de 0,28% a 27.078 pontos. Então, fechamento da bolsa Nikkei lá no Japão. Já olhando para o restante dos mercados, a Europa operando aí em forte alta nesse início de fevereiro. Nesse momento, apesar da oscilação das primeiras horas do dia, tivemos momentos aí em que as bolsas europeias operavam com alta de mais de 1%. Nesse momento, 6h27 da manhã, o DAX na Alemanha sobe 0,85%, o CAC na França sobe 1% e no Reino Unido temos uma alta de 0,80%. Já nos Estados Unidos também bastante oscilação após aí os especialistas e bancos imaginarem uma quantidade maior de altas de juros durante o ano de 2022 pelo Federal Reserve. Temos aí os mercados aí digerindo um pouco essas informações e operando em queda ou próximo da estabilidade. Nesse momento aí Dow Jones cai 0,20, S&P 500 também cai 0,20 e Nasdaq opera aí lateralizando positivamente, uma alta de 0,02%, basicamente na estabilidade, isso às 6h27 da manhã. Índice Ibovespa, a princípio, deve seguir as bolsas internacionais, principalmente as bolsas norte-americanas, mas lembrando, já tivemos semana passada aí alguns descolamentos e, óbvio, o mercado interno aqui, o cenário interno pode potencializar alguns resultados ou até mesmo trazer um novo descolamento. Além disso, o mercado é soberano e alguns desses indicadores que falamos aí no dia de hoje, alguns desses movimentos podem, obviamente, aí mudar todo esse cenário, e por isso amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para falar de tudo que aconteceu no dia de hoje e trazer as principais notícias que impactam o mercado durante o restante dessa semana. Muito obrigado pela sua companhia, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. Bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.